Imagine uma arma que violava as leis da física e transformava batalhas navais em um massacre sangrento típico da terra firme. Uma arma que trouxe a maior das esperanças, mas que depois cobrou por isso um preço terrível, impensável. Hoje vamos mergulhar na história da Primeira Guerra Púnica, um conflito onde o bom senso foi o primeiro a morrer. Você vai descobrir como uma nação que tinha pânico de água e não possuía marinha, desafiou os donos dos mares. Vamos contar sobre uma batalha cuja escala ofusca os confrontos do século XX. 300 mil pessoas em um único ponto do oceano, prontas para matar umas às outras. Mas o mais chocante espera por você adiante. Por que uma invenção genial, que salvou Roma, acabou sendo a causa da morte de 100 mil pessoas em uma única noite? Por que um cônsul romano foi submetido a uma tortura de gelar o sangue? Um barril com pregos e pálpebras cortadas sob o sol escaldante? E como essa sucessão de erros monstruosos e teimosia fanática gerou o inimigo mais terrível da história de Roma, cujo juramento de vingança mudaria o mundo para sempre? Assista até o fim. O desfecho desse drama vale a pena. Sinta esse gosto nos lábios. Não é apenas sal. É o gosto de bile, medo e completa impotência. Você é um legionário romano, a melhor máquina de matar que a antiguidade já criou. Em terra firme, você é um deus. Sua parede densa de escudos é indestrutível. Sua espada curta, o gládio, abre os inimigos como um açougueiro abre carcaças. Mas agora não há terra sob seus pés. Há apenas o convés escorregadio e dançante de um elemento estranho. O mundo inclina. O estômago sobe à garganta. E no horizonte, tapando o sol com as velas, vem a morte. Ela vem rápida, silenciosa e profissional. É Cartago. E exatamente agora você entende que sua disciplina de ferro aqui não vale nem um sestércio furado. Bem-vindo à Primeira Guerra Púnica. O lugar onde o bom senso morreu primeiro. Para entender a dimensão da catástrofe, precisamos voltar no tempo. Meados do século III a.C. Imagine o mapa do Mediterrâneo. Não é apenas geografia, é uma jaula com dois predadores. Ao norte, Roma, um lobo jovem, agressivo e cego em sua teimosia. Ele subjugou a Itália, quebrou a espinha dos samnitas e gregos. Os romanos são gênios da terra firme. Eles sabem construir estradas, acampamentos e muralhas. Eles marcham, eles cavam. Eles sabem que se o inimigo está no chão, ele é um cadáver. Do outro lado, através de um estreito canal, fica Cartago. É um tubarão. Um império comercial antigo, rico e cínico. Enquanto os romanos amassavam barro com as sandálias, os cartagineses desenhavam mapas do céu estrelado e das correntes marítimas. A frota deles é a hegemonia absoluta. Seus navios, penteiras com 5 fileiras de remos, são os bólidos de Fórmula 1 do mundo antigo. Rápidos, manobráveis, mortais. Suas tripulações são marinheiros de berço, que sentem o vento na pele. Para Cartago, o mar é casa, estrada e cofre. Para Roma, o mar é uma sepultura molhada onde vivem monstros. E então esses dois elementos colidem na Sicília. O início do conflito parece uma piada de mau gosto da história. Ano 264 a.C. As legiões romanas atravessam para a ilha em jangadas e barcos emprestados, porque Roma não tem frota. Não tem nada. Nenhum navio de guerra. Imagina um exército moderno tentando desembarcar na Normandia em colchões infláveis. Engraçado? Os almirantes cartagineses também acharam engraçado. Os primeiros anos da guerra se transformam em uma farsa sangrenta e sem sentido. Os romanos, ao chegarem na Sicília, fazem o que sabem melhor. Começam a tomar cidades. Agrigento caiu. As legiões marcham de vitória em vitória. Eles destroem os exércitos mercenários de Cartago em campo aberto. Mas de que adianta? Você toma a cidade, massacra a guarnição, pendura seus estandartes nas muralhas. E então olha para o porto. E lá estão os navios cartagineses. Eles trazem comida,
reforços, armas. Eles bloqueiam o seu suprimento. Eles riem de você. A situação entra em um impasse estratégico que cheira a desesperança. O lobo está na praia, rosnando para o tubarão que nada a 100 metros de distância. Ele pode morder a areia da praia o quanto quiser, mas não consegue alcançar o inimigo. Os romanos controlam o interior da Sicília, mas o litoral continua com Cartago. As esquadras cartaginesas saqueiam a costa italiana, queimam vilas, levam escravos, e o Senado romano só pode ranger os dentes. Era uma guerra de desgaste, onde um lado tinha dinheiro infinito e liberdade de manobra, e o outro tinha apenas fúria e uma infantaria faminta. Ouça o que dizem no acampamento perto de Siracusa. Lá tem lama, piolhos e disenteria. Os soldados perguntam aos comandantes: quanto tempo mais vamos apodrecer aqui? Matamos todos que saíram contra nós no campo de batalha. Por que não estamos vencendo? E os comandantes não têm o que responder, porque eles sabem a verdade. Você não pode vencer um império marítimo sentado numa trincheira. É fisicamente impossível. Os cartagineses usam a tática de bater e correr. Eles surgem do nevoeiro, atacam e desaparecem no azul. São fantasmas. E a legião romana é um urso desajeitado, tentando esmagar um mosquito com uma marreta. Por volta do ano 261 a.C., começa a amadurecer em Roma uma compreensão terrível em sua obviedade. A consciência não vem de imediato. Ela se infiltra como água num porão furado. Os velhos senadores, acostumados a pensar em categorias de marchas a pé, levam as mãos à cabeça. Para vencer, Roma precisa deixar de ser Roma. Eles precisam fazer o que contradiz a própria natureza deles. Eles precisam entrar na água. Eles precisam de uma frota. Mas é fácil dizer, precisamos de uma frota. Você não pode simplesmente ordenar a uma árvore que vire um navio. Roma não tem engenheiros, nem plantas, nem capitães, nem remadores. O cidadão romano despreza o remo. Remar é destino de escravos e libertos. O mar para o romano é o caos, um território não sujeito à lei e à ordem. O romano ama as linhas retas das estradas e os ângulos quadrados dos acampamentos. O mar é curvo, instável e traiçoeiro. Ir para o mar significa ir contra a vontade dos deuses. Mas é justamente aqui que se manifesta aquele traço que fará Roma grande e terrível. A incapacidade total e psicopática de admitir a derrota. Se a natureza é contra nós, nós mudaremos a natureza. Se não sabemos navegar, secaremos o mar. Se não temos navios, nós os copiaremos. A lenda diz que uma tempestade jogou uma pantera cartaginesa na costa da Itália. Uma carcaça de navio de guerra quebrada e meio apodrecida. Para qualquer outro povo, seria apenas uma pilha de lenha. Para os romanos, foi um presente do destino. A planta da estrela da morte caindo em suas mãos. Os carpinteiros a desmontaram tábua por tábua. Eles estudaram cada encaixe, cada junta, cada curva da quilha. E o trabalho começou a ferver. Um trabalho infernal que fez as florestas da Itália gemerem. Enquanto os machados derrubavam carvalhos centenários, os futuros remadores aprendiam a remar, em terra firme. Sim, você não ouviu errado. Eles construíram bancos de madeira na areia, sentaram milhares de pessoas lá e as forçaram a agitar remos no ar, imitando o ritmo da batalha. 1, 2, 1, 2. Poeira subindo, suor escorrendo, oficiais com varas batendo naqueles que perdiam o ritmo. Isso parece cômico? Talvez. Os espiões cartagineses, relatando isso em Cartago, certamente rolavam de rir. Esses idiotas estão aprendendo a nadar na grama. Eles acham que o mar é apenas uma poça grande. Mas esse riso foi prematuro. Cartago não levou em conta uma coisa. Os romanos não pretendiam jogar pelas regras. Eles não pretendiam se tornar os melhores marinheiros. Eles preparavam outra coisa. Algo que transformaria a elegante esgrima dos navios em uma briga de faca suja num beco.
Roma entendia. Se eles saíssem ao mar e tentassem superar as manobras dos cartagineses, seriam afogados como gatinhos. Os navios romanos, construídos com madeira verde e úmida, eram pesados e desajeitados. Apodreciam enquanto navegavam. As tripulações eram ratos de terra inexperientes, que enjoavam só de pensar no balanço. As chances num combate justo eram zero. Zero absoluto. E então algum gênio desconhecido, cujo nome a história mal preservou, sugeriu uma ideia. Insana. Suicida. Genial. Se não podemos alcançá-los, temos que agarrá-los. Se não sabemos lutar na água, temos que trazer a terra conosco para bordo. Nos proas das desajeitadas galés romanas, começaram a erguer estruturas estranhas e maciças, parecidas com torres de cerco. Elas apontavam para cima, prejudicando o equilíbrio, ameaçando virar o navio a qualquer onda lateral. Era uma aberração de engenharia. Era um desafio ao bom senso. Os soldados olhavam para essas torres com horror e esperança. Os marinheiros cuspiam no chão. Mas a ordem foi dada. A frota se preparava para sair. As tábuas novas, ainda cheirando a resina, rangiam. E na proa de cada navio, como o bico de uma ave de rapina, erguia-se no céu uma silhueta sinistra. Os romanos chamaram isso de corvus, o corvo. E esse corvo já tinha aberto as asas, preparando-se para transformar o mar Mediterrâneo em um matadouro. O desembarque se aproximava, e ninguém, nem mesmo os próprios romanos, sabia que sua nova arma se tornaria uma maldição que lhes traria a vitória, mas cobraria por isso um preço terrível. Pela frente não havia apenas uma batalha. Pela frente estava o encontro com o abismo. Você ouve esse som? Não é o barulho da arrebentação. É a batida de machados. Milhares de machados mordendo a carne viva das florestas italianas. Para entender a loucura do que aconteceu depois, você precisa imaginar o ritmo dessa corrida. Roma não está apenas construindo uma frota. Ela a constrói do zero, em um estado de delírio adrenalínico de pânico. 60 dias. Pense nisso. 60 dias desde o momento em que a árvore ainda farfalhava com folhas na floresta, até o momento em que tocou a água na forma de um navio de guerra. Isso não é construção naval. É histeria industrial. Os engenheiros romanos olham para a pantera cartaginesa troféu, jogada na praia, como selvagens para um smartphone. Eles veem um sistema complexo de cavernas, uma quilha curvada com astúcia, uma hidrodinâmica perfeita. E eles começam a copiar. Estupidamente, literalmente, peça por peça. Cada tábua é numerada. As oficinas de montagem funcionam 24 horas por dia, à luz de tochas. A resina ferve, as pessoas caem de exaustão, mas a linha de montagem não para. Mas há um problema que não pode ser resolvido com entusiasmo: a madeira. A madeira naval deve secar por anos, perdendo a umidade, tornando-se sonora e resistente como osso. Roma não tem anos, eles têm apenas o agora. Eles constroem com madeira verde e úmida. As tábuas são pesadas, encharcadas de seiva. Quando esses navios forem lançados à água, começarão a rachar, ranger e vazar como baldes furados. Mas isso é metade do problema. O principal é o peso. As cópias romanas acabam sendo monstrengos pesados e desajeitados. É como se você tentasse construir um carro de corrida seguindo as plantas, mas usasse ferro fundido em vez de fibra de carbono. A pantera cartaginesa é uma dançarina. Ela voa sobre as ondas, obedecendo ao menor movimento do leme. A cópia romana é um estivador bêbado que tropeça no plano. Os almirantes romanos entendem. Se saírem nessas banheiras contra a elite da frota cartaginesa em um combate justo de manobras, serão todos afundados em 1 hora. Os cartagineses simplesmente atacarão o bordo, baterão com o ariete e se afastarão, observando os romanos soltarem bolhas. Não será uma batalha, será um massacre de inocentes. E é aqui, na atmosfera de total desesperança, que nasce o corvo. O Corvus. Esqueça tudo o que você sabia sobre elegância naval. O Corvus é um cuspe na cara da ciência naval.
Imagine uma ponte de madeira maciça com 11 metros de comprimento e pouco mais de 1 metro de largura. Ela é instalada na proa do navio, em uma dobradiça giratória especial. Ela é erguida para cima com um sistema de polias e cordas presas ao mastro. Essa coisa aponta para o céu, como um dedo gigante indicando o caminho. Mas o mais assustador está na ponta dessa ponte. Um enorme espigão de ferro, curvado como um bico para baixo. Centenas de quilos de metal afiado. O princípio de funcionamento é primitivo ao extremo. Quando o navio inimigo se aproxima, você simplesmente corta a corda. A ponte cai com seu próprio peso. O bico de ferro, com força monstruosa, perfura o convés do inimigo e fica preso ali para sempre. Acabou. Ninguém vai a lugar nenhum. Essa invenção muda a própria física da guerra. Ela anula a necessidade de ser um bom marinheiro. Você não precisa pegar o vento. Você não precisa conhecer as correntes. Você só precisa chegar perto o suficiente para derrubar essa tábua maldita na cabeça do inimigo. Assim que o espigão se crava na madeira, os dois navios se transformam em uma plataforma única. E por essa ponte, rugindo de fúria, invade o convés dos cartagineses aquilo que eles mais temem no mundo: a infantaria pesada romana. Legionários em armadura completa, com escudos e espadas curtas. Para eles, essa ponte é o caminho para casa, o caminho para uma superfície firme, onde eles sabem matar melhor do que ninguém no mundo. A batalha naval se transforma instantaneamente em uma briga terrestre, onde a habilidade do timoneiro já não importa. Importa apenas o quão rápido você sabe trabalhar com a espada em locais apertados. Os velhos capitães olhavam para essas estruturas com horror. "Vocês ficaram loucos?" gritavam para os engenheiros. "Essa coisa pesa 1 tonelada. Fica bem na proa. O centro de gravidade está deslocado. A menor tempestade lateral, uma onda infeliz, e o navio virará sozinho, sem inimigo nenhum." E eles estavam certos. Absolutamente certos. O Corvo tornava os navios romanos, que já eram ruins, catastroficamente instáveis. Qualquer tempestade ameaçava destruí-los. Mas o Senado não ligava para a segurança. Eles precisavam da vitória, a qualquer custo. Mesmo que o preço fosse o risco de afundar no caminho para o campo de batalha. Era uma aposta de tudo ou nada. Roma decidiu que era melhor arriscar virar do que permitir que Cartago ditasse suas condições. Olhe para esses navios nos estaleiros antes do lançamento. Eles parecem ameaçadores e ridículos ao mesmo tempo. Novos, desajeitados, cheirando a madeira úmida e resina. Em cada proa, amarrada ao mastro, está pendurada essa ponte monstruosa. Ela arranja ao vento. Os soldados, olhando para ela, sorriem com sorrisos predadores. Eles a chamam de sua salvação. Os marinheiros fazem o sinal da cruz e imploram a Netuno por calmaria. Ninguém no mundo tinha visto nada parecido. É uma resposta assimétrica em sua forma pura. Os cartagineses passaram anos aprimorando a arte do ataque com ariete, a manobra de Diak-Plous, a ruptura da formação. Eles se preparavam para uma partida de xadrez na água. E os romanos planejavam chegar a essa partida com um taco de beisebol. A frota está pronta. Centenas de galés, pesadas como o próprio destino, se afastam dos cais de Óstia e Messina. A água ferve sob milhares de remos que remam fora de compasso. Os comandantes gritam, tentando alinhar a formação. Os navios oscilam, bicam com a proa, enterrando-se na onda sob o peso dos corvos. Esta é a armada mais estranha, mais feia e mais perigosa que o mar Mediterrâneo já viu. Eles vão para o sul, para onde as rápidas e predadoras esquadras cartaginesas os esperam. Os almirantes de Cartago, recebendo relatórios sobre a aproximação dos romanos, certamente esfregavam as mãos. Eles antecipavam uma caçada fácil. Pensavam que os romanos tinham apenas copiado seus navios, mas feito isso mal. Eles não sabiam que em cada proa romana a morte estava à espreita, pronta para cair dos céus e transformar a batalha naval elegante em um moedor de carne sangrento. O mar estava calmo,
mas o ar tremia de tensão. Pela primeira vez na história, uma potência terrestre não apenas entrou no mar, mas trouxe suas leis para o reino das ondas. Os romanos não iam para nadar, eles iam para pisotear. E esse ranger pesado e rítmico das cordas soava como o tic-tac de uma bomba-relógio colocada sob a fundação do mundo antigo. À frente, além do horizonte, as nuvens já se acumulavam, e o ano 256 se preparava para ser o ano em que o mar ficaria vermelho de sangue. Rumo ao Cabo Ecnomo, costa sul da Sicília, verão do ano 256 a.C. O calor é tanto que o ar sobre a água treme, transformando o horizonte em uma névoa turva. Mas se você olhar para o mar perto do Cabo Ecnomo, não verá água. Você verá uma floresta. Uma floresta infinita e assustadora de mastros que se estende de uma ponta a outra do mundo visível. Aqui, em um único ponto do espaço e do tempo, reuniu-se a maior concentração de poder naval da história da humanidade. Esqueça a Batalha da Jutlândia, esqueça Midway. Em quantidade de almas humanas jogadas na balança do destino em um único dia, a Batalha de Ecnomo deixa todas elas para trás. 700 navios, 300.000 pessoas. 300.000. Imagine que toda a população de uma cidade média moderna fosse colocada em cascas de nozes de madeira, recebesse armas e fosse enviada para matar uns aos outros no meio do mar aberto. Não é uma batalha. É uma catástrofe demográfica esperando uma faísca. Os romanos levaram ao mar 330 navios. Os cartagineses, 350. Não eram apenas frotas, eram cidades-estados flutuantes. O plano romano era simples e brutal, como um soco com soco inglês. Romper a barreira, desembarcar na África e queimar Cartago até o chão. O plano cartaginês era um plano de cirurgião. Cortar, cercar e afundar essa horda insana antes que ela chegasse à costa natal. Olhe para a formação romana. Eles não se alinharam em linha, como faziam todos os almirantes normais da época. Não, eles formaram uma cunha. 3 esquadras formaram um triângulo gigante, com a ponta direcionada ao inimigo. Na cabeça, 2 exerremes consulares, os maiores navios da frota. Atrás deles, escalonados, vêm 2 linhas de navios de guerra. Na base do triângulo, a 3ª esquadra, que reboca navios de carga com cavalos e provisões. E fechando tudo isso, a 4ª linha, a reserva. Parecia a ponta de uma lança ou a cabeça de um javali furioso. Essa formação dizia apenas uma coisa: nós vamos passar por cima. Os romanos sabiam que seus navios eram mais lentos. Eles sabiam que suas tripulações eram piores. Por isso se fecharam em um punho, eriçaram-se com os corvos e se prepararam para quebrar paredes. A densidade da formação era tal que parecia possível correr de navio em navio sem molhar os pés. E na frente deles, cobrindo o horizonte, estendia-se a linha fina e longa da frota cartaginesa. Os almirantes de Cartago, Amílcar e Anão, olhavam para a cunha romana e viam não uma ameaça, mas uma oportunidade. Eles entendiam. Esse javali romano é terrível no ataque frontal, mas é desajeitado. E se o obrigarem a correr, ele ficará sem fôlego. O silêncio antes da batalha é pior do que a própria batalha. Ouve-se apenas o ranger dos toletes e a respiração pesada de milhares de pessoas. Nos porões dos navios romanos estão sentados os remadores, 300 pessoas por navio. Eles não veem o mar. Eles veem apenas as costas suadas do companheiro da frente e ouvem a batida rítmica do martelo do Seleusta, marcando o tempo. Para eles, este dia é escuridão, abafamento e a espera da morte, que virá junto com a água perfurando o casco. E então, o sinal. As trombetas rugem, rasgando o ar quente. A cunha romana, ganhando velocidade, lança-se ao centro da linha cartaginesa. A água ferve sob milhares de remos. Os cônsules romanos, Régulo e Vulsão, em pé na proa dos navios líderes, veem o centro do inimigo começar a ceder. Os navios cartagineses dão meia volta e,
recuam. Para o legionário romano, acostumado a ver o inimigo fugir de sua fúria, isso parece vitória. Eles estão com medo. Estão fugindo! Ecoa sobre as ondas. A adrenalina sobe a cabeça. Os cônsules dão a ordem. Perseguir! A cunha acelera. Os romanos forçam os remos, tentando alcançar os púnicos em fuga para cravar seus corvos em suas popas. Mas não era pânico. Era uma armadilha clássica, fria e cínica. Amílcar, comandando o centro dos cartagineses, encenava um espetáculo. Ele atraía a vanguarda romana, forçando-a a se separar das forças principais. A cunha romana se esticou, quebrou a formação. As duas primeiras esquadras dispararam para a frente, deixando para trás os cargueiros desajeitados e a reserva que fechava a marcha. O organismo único da frota romana foi desmembrado, e no momento em que a ruptura se tornou crítica, a armadilha se fechou. Um sinal do navio almirante de Cartago e os navios fugitivos do centro, de repente fazem uma curva brusca. Centenas de penteiras viram simultaneamente as proas para os perseguidores. Foi uma manobra de tal sincronia que os romanos nem sonhavam. E enquanto isso, as asas da frota cartaginesa, comandadas por Hanão, começaram a se fechar. A ala esquerda atacou os transportes romanos, a direita foi para a retaguarda da reserva. O mar instantaneamente se transformou em caos. A batalha única se desfez em 3 confrontos enormes e independentes. Era um inferno espalhado pela superfície da água por quilômetros. No centro, onde as esquadras avançadas dos romanos colidiram com as forças principais de Amílcar, acontecia algo inimaginável. Os navios cartagineses, rápidos e leves, circulavam ao redor das pesadas galés romanas, como um cardume de piranhas ao redor de hipopótamos feridos. Eles tentavam usar o ariete, quebrar os remos, bater nos bordos vulneráveis. Confiavam na velocidade e na habilidade. Mas os romanos trouxeram os corvos. E cada vez que uma penteira cartaginesa chegava perto demais para um ataque de ariete, a morte caía de cima com estrondo. Os bicos de ferro perfuravam os convéses, prendendo os navios mortalmente. A batalha naval elegante, com a qual Amílcar contava, quebrava-se contra a engenharia bruta romana. Enquanto isso, na retaguarda, desenrolava-se uma tragédia. Os transportes romanos, abandonados pela vanguarda, cortavam as cordas de reboque em pânico. Navios carregados de provisões e cavalos vagavam desamparados, enquanto rápidos incursores cartagineses caíam sobre eles. Parecia que a catástrofe era inevitável. O plano cartaginês funcionou perfeitamente. Os romanos estavam divididos, cercados e atacados de lados diferentes. Qualquer manual militar diria que, nessa situação, o exército está condenado. Mas os manuais são escritos para pessoas que sabem quando devem se render. Os romanos não sabiam disso. Eles estavam presos em seus navios, muitos não sabiam nadar, e tinham apenas uma escolha: matar o inimigo ou morrer. O medo se transformou em fúria de berserkers. A água ao redor de Ecnomo começou a mudar de cor. Primeiro ficou turva com destroços, lascas e lixo flutuante. E depois começou a ficar rosa. Imagine esse som. Não são apenas gritos. É uma sinfonia de destruição. O estalo de remos quebrando, parecido com o som de ossos gigantes se partindo. Batidas surdas de arietes de bronze contra a madeira. O guincho da serra quando os navios raspam os bordos. E acima de tudo isso, o rugido infinito e bestial de milhares de gargantas tentando gritar mais alto que o medo. Os navios romanos, engatados aos inimigos, transformaram-se em fortes flutuantes. Legionários saltavam pelas amuradas, escorregando no sangue, e invadiam as fileiras de marinheiros cartagineses com armamento leve. Era uma matança numa cabine telefônica. Os cartagineses eram marinheiros, estavam acostumados ao espaço e ao vento. Os romanos trouxeram consigo o aperto e o sufocamento da briga de infantaria. Mas o desfecho da batalha ainda estava por um fio. O centro romano aguentava, mas os flancos pereciam. Os transportes foram empurrados para a costa,
A reserva se defendia desesperadamente de forças superiores. Os almirantes cartagineses viam que a vitória estava perto. Precisavam apenas apertar, dar o último golpe. Eles não sabiam que naquele exato momento, no meio da fumaça e do caos, funcionaria aquele fator que eles não podiam calcular. O fator da força bruta multiplicada pela sorte. Os corvos continuavam caindo, e cada ponte caída se tornava uma lápide para a esperança cartaginesa. E o sol do ano 256 continuava a queimar indiferente lá de cima, iluminando a cena do maior assassinato naval de todos os tempos. Imagine o rosto de um capitão cartaginês nesse momento. Ele é um profissional, veterano de dezenas de campanhas. Ele vê diante de si um navio romano desajeitado, que aderna ao virar. Ele vê o bordo aberto. É o alvo perfeito. Um alvo de treino. Ele grita ao timoneiro: "Força total! Ariete!" Os remadores forçam os remos. A pentera acelera, cortando as ondas como faca na manteiga. O cartaginês já ouve na cabeça o som de costelas romanas estalando e tábuas quebrando. A vitória é uma questão de matemática e velocidade. Ele calculou tudo. Mas ele não calculou uma coisa: a sombra. Um segundo antes do impacto, os romanos fazem o que ninguém espera. Eles não tentam desviar, não manobram, simplesmente cortam a corda. A imensa ponte de 11 metros, pendurada no mastro, cai com um assobio assustador. A gravidade faz o seu trabalho. O espigão de ferro na ponta do corvo, pesando centenas de quilos, perfura o convés da pentera cartaginesa como uma agulha fura papiro. O estrondo do impacto abafa todos os sons da batalha. Os navios tremem como se tivessem batido num recife. Os cartagineses caem com a inércia. E no mesmo segundo, acontece o pior. Os navios estão presos, mortalmente. O capitão cartaginês entende. Ele não pode mais manobrar. Seu navio rápido e leve virou uma âncora. Ele tenta dar marcha a ré, mas o ferro segura firme. E enquanto ele olha horrorizado para essa ponte maldita, pessoas já correm por ela. Não marujos, não marinheiros. São assassinos blindados em bronze e ferro. Legionários romanos. Eles correm pela ponte escudo com escudo, suas sandálias trovejando nas tábuas como granizo no telhado. Para a tripulação cartaginesa, é um choque que paralisa a vontade. Eles estão armados com dardos leves, facas, talvez espadas curtas. Estão sem armadura, para não afundar se caírem na água. E contra eles, a infantaria pesada, a melhor do mundo, que acabou de ganhar um chão firme sob os pés. A batalha vira massacre. A elegante batalha naval acabou. Começou uma briga de rua num beco escuro, onde um tem um canivete e o outro uma motosserra. Os romanos invadem o convés e fazem o que foram treinados por anos de disciplina. Perfura, corta, avança. Os cartagineses tentam resistir, mas o que um marinheiro pode fazer contra uma parede de escudos? Eles são empurrados para a popa, são jogados ao mar. A água ferve com corpos caindo. Aqueles que não conseguiram pular morrem onde estavam. A cena se repete dezenas, centenas de vezes por toda a frente. Pontes caem com um estrondo, anunciando a sentença da velha escola de guerra naval. Os romanos quebram o próprio conceito de combate. Eles se recusam a jogar pelas regras, onde vence quem nada mais rápido. Eles dizem: não, nós não vamos nadar. Nós vamos ficar parados e matar. O mar deixou de ser água. Os romanos o transformaram em terra, pavimentando o espaço entre os navios com pontes de madeira e cadáveres de inimigos. No centro da batalha ocorre a virada. 2 cônsules romanos, Marco Atílio Régulo e Lúcio Manlio Vulsão, rompem a formação de Amílcar. O centro cartaginês, orgulho da frota, está destruído e foge. Os corvos fizeram seu trabalho. Mas a batalha ainda não acabou. Lembre-se, a frota romana foi rasgada em pedaços. Enquanto os cônsules destroem o centro, na retaguarda acontece uma catástrofe.
A ala esquerda cartaginesa prendeu os transportes romanos contra a costa, e a ala direita cercou a reserva. E aqui se manifesta a disciplina romana. Qualquer outra frota, vendo o inimigo fugir, teria se lançado em perseguição pela presa. A ganância e a emoção geralmente vencem a tática, mas não com os romanos. Os cônsules param a perseguição. Eles viram seus navios. Eles veem a fumaça e o caos na retaguarda e vão socorrer. Foi o momento da verdade. A esquadra romana, que acabara de vencer no centro, volta a toda velocidade. Eles desabam sobre os cartagineses, que já achavam ter vencido a reserva romana. Os púnicos se veem entre o martelo e a bigorna. Aqueles que 1 minuto atrás encurralavam os romanos na armadilha, acabam eles mesmos cercados. E novamente caem os corvos. Novamente o ranger de ferro. Novamente a infantaria pesada nos convéses. Os almirantes cartagineses olham para isso da costa ou de navios distantes e não acreditam no que vem. O plano genial deles, as manobras magníficas, o conhecimento do mar, tudo isso se despedaçou contra a força bruta e primitiva. Foi o choque de 2 mundos, o mundo da arte e o mundo do martelo. E o martelo venceu. Ele estilhaçou a arte. À noite, o mar no Cabo Ecnomo se acalma, mas sua visão pode enlouquecer alguém. Dezenas de navios queimam, lançando reflexos sombrios na água escura. A superfície do mar está coberta de destroços, remos, tábuas, barris e corpos. Milhares de corpos. Cartago perdeu mais de 30 navios afundados, e o mais humilhante, 64 navios capturados. 64 dos melhores navios do mundo agora pertenciam a Roma, junto com as tripulações. Os romanos perderam 24 embarcações. O placar era um massacre. Os vencedores, exaustos até a morte, lavavam o sangue e o sal. Eles olhavam para o sul, para onde a África se escondia além do horizonte. Antes da Batalha de Ecnomo, era um sonho inalcançável, uma miragem. Agora era realidade. A maior frota que estava em seu caminho não foi apenas derrotada, foi humilhada e desmoralizada. Cartago não era mais o dono do mar. O Corvo, essa cria feia do desespero da engenharia, abriu os portões para o coração do império inimigo. Os soldados enfaixavam as feridas e afiavam as espadas. Eles entendiam. O pior já passou. Venceram o elemento. Venceram a melhor frota do mundo. O que poderia detê-los agora? A adrenalina da vitória é uma droga terrível. Ela faz esquecer a cautela. Ela sussurra que você é o escolhido, que os deuses estão do seu lado. A frota romana, reagrupada, echou as velas. Rumo à costa africana. O mar, avermelhado pelo sangue cartaginês, parecia ter se aberto, convidando o predador a entrar na casa da vítima. Os romanos não iam apenas guerrear, iam punir. E nenhum deles, olhando para a costa da África se aproximando, imaginava que essa porta aberta não levava ao triunfo, mas direto para uma nova armadilha, ainda mais sofisticada. África. Até o cheiro aqui é diferente. Doce, picante, abafado. É o cheiro não de guerra, mas de luxo. Quando os legionários romanos saudam dos navios para a praia em Clupeia, esperam ver uma linha de inimigos, mas vem o paraíso. A zona rural cartaginesa não são as colinas severas da Itália. São jardins infinitos, vinhedos, vilas afundadas no verde e campos que parecem capazes de alimentar metade do mundo. E nesse paraíso, invade uma besta que não come há 1 semana. O exército romano não apenas desembarca, ele se espalha por esse jardim como uma praga. Imagine um bárbaro que a vida toda comeu sopa de espelta e de repente caiu no banquete dos deuses. Os legionários saqueiam com ferocidade pessoas que não acreditam no que vem. Eles invadem as propriedades da nobreza cartaginesa, quebram estátuas elegantes só para ver o que tem dentro, arrancam tapeçarias que valem mais do que toda a aldeia deles e matam o gado ali mesmo, nos pátios de mármore. A fumaça das vilas queimando sobe ao céu em colunas negras, tapando o sol africano. É o sinal para Cartago.
A guerra chegou à sua casa. Vocês acharam que o mar os protegeria? O mar traiu vocês. Agora estamos aqui, e não pretendemos ir embora. E é aqui, no meio desse carnaval sangrento, que acontece o evento que os historiadores chamarão de auge da estupidez romana. O Senado, sentado na distante Itália, decide que a guerra está praticamente ganha. Eles enviam uma ordem. Deixem na África apenas parte das tropas. O resto deve voltar com a frota. Isso soa como loucura, mas na lógica de Roma é economia. Para que alimentar um exército enorme se o inimigo já está tremendo? Um cônsul, Lúcio Manlio Vulsão, pega a frota, o butim e os prisioneiros e vai embora. Na costa fica Marco Atílio Régulo. Com ele 15.000 soldados de infantaria e 500 cavaleiros. 15.000 pessoas contra um império enorme em seu próprio território. Qualquer outro general entraria em pânico. Mas Régulo está satisfeito. Ele está feliz. Por quê? Porque agora a glória da vitória pertencerá apenas a ele. Ele não precisará dividir o triunfo. Olhe para ele. Ele está sentado na tenda, cercado de ouro saqueado, e escreve uma carta ao Senado. Nela não há medo. Há apenas impaciência. Ele reclama que os trabalhadores fugiram de sua fazenda na Itália e pede que o Estado cuide de sua terra enquanto ele termina os assuntos com Cartago. Para ele, a destruição da maior potência comercial do mundo é apenas uma tarefa administrativa que o distrai da agricultura. Isso não é confiança, é soberba. Os gregos chamavam isso de hubris, a arrogância que é inevitavelmente punida pelos deuses. Cartago está em pânico. O exército deles foi derrotado em escaramuças, suas terras devastadas. Refugiados inundam a cidade. Nas ruas há fome e histeria. O Conselho de Anciãos decide. É preciso negociar. Eles estão prontos para pagar, prontos para entregar a Sicília, prontos para a humilhação, apenas para salvar a cidade. Embaixadores são enviados a Régulo. São as melhores pessoas de Cartago, aristocratas em togas púrpuras, diplomatas acostumados a decidir o destino do mundo com uma taça de vinho. O encontro acontece no acampamento romano. Imagine esse contraste. De um lado, cartagineses refinados, assustados, mas mantendo a dignidade. Do outro, Régulo. Ele nem se levanta para recebê-los. Ele está sentado, sujo, na armadura empoeirada, e olha para eles como sujeira sob as unhas. Ele não negocia. Ele dita a sentença. As condições que ele impõe fazem os embaixadores empalidecerem. Vocês entregarão a Sicília e a Sardenha. Vocês dissolverão sua frota. Vocês pagarão um tributo anual. Vocês reembolsarão nossos gastos de guerra. E, finalmente, o mais terrível. Vocês não têm o direito de declarar guerra ou fazer a paz sem a permissão de Roma. Não é um tratado de paz. É uma coleira de escravo. Régulo exige que Cartago deixe de ser um estado. Exige que o grande império se torne um cachorrinho obediente aos pés de Roma. Os embaixadores tentam contestar, falam de honra, da impossibilidade de cumprir tais condições. Régulo apenas sorri com desprezo. Sua frase entrará para a história. É preciso saber vencer ou saber se submeter. Em sua voz não há uma gota de dúvida. Ele tem certeza de que encurralou o rato no canto, e o rato agora assinará o papel. Mas Régulo comete o erro clássico do tirano. Ele esquece que se encurralar um rato no canto e não deixar saída, ele não assinará o papel. Ele pulará na sua garganta. Os embaixadores voltam a Cartago. Entram no conselho e leem as condições dos romanos. No salão, impera o silêncio. Um silêncio morto e pesado. As pessoas entendem. Não há esperança. Roma não quer paz. Roma quer a destruição deles. E nesse silêncio, acontece uma reação química. O medo evapora. Em seu lugar, vem uma determinação fria e furiosa. Se a escolha é entre a escravidão e a morte, Cartago escolhe a luta. Melhor morrer com a espada na mão do que viver como escravos.
dizem os anciãos. A cidade, que ontem estava pronta para se render, se transforma em um único campo militar. As mulheres cortam os cabelos para trançar cordas para as catapultas. Estátuas de ouro dos deuses são derretidas em moedas para mercenários. Todo homem capaz de segurar uma lança entra em formação. Régulo queria quebrar a vontade deles, mas em vez disso os fundiu em um monólito. E o cônsul romano dorme tranquilo em sua tenda. Ele tem certeza de que venceu. Ele já se vê na carruagem, andando por Roma sob os gritos da multidão. Ele não sabe que, com sua arrogância, acabou de assinar a sentença de morte para si e para milhares de seus soldados. Ele não sabe que no porto de Cartago, neste exato momento, entra um navio discreto. A bordo não há ouro, não há comida. Há apenas um homem. O nome dele é Xantipo. Ele é espartano. E ele traz consigo aquilo que falta tanto a Cartago e que sobra em Régulo, mas com sinal negativo: profissionalismo. A história parou à beira da catástrofe. A águia romana, embriagada com sangue fácil, senta no topo da rocha e limpa as penas, sem notar que lá embaixo, na sombra das muralhas da fortaleza, o caçador já está puxando a corda do arco. O ar cheira a tempestade, e esse cheiro supera até a fumaça das vilas queimando. A África se prepara para dar a Roma uma lição que ela nunca esquecerá. Uma lição sobre o que acontece quando você começa a se considerar igual aos deuses. No porto de Cartago reina o caos. Imagine uma cidade que já se despediu da vida. Pessoas escondem valores, rezam a deuses estrangeiros, empacotam coisas. Mas no meio dessa baderna, da prancha de mais um navio chegado da Grécia, desce um homem que parece ter confundido um funeral com um desfile. Ele não carrega fardos de ouro. Ele não é um refugiado. Ele veste uma túnica simples, surrada pela vida, e nos olhos tem a calma gélida de um cirurgião que chegou ao necrotério para dizer: "O paciente ainda está vivo, me deem o bisturi." O nome dele é Xantipo. Ele é espartano, e isso muda tudo. No mundo antigo, a palavra espartano significava a mesma coisa que hoje, forças especiais, multiplicado por um fanático. É um homem para quem a guerra não é política, não é aventura e não é uma maneira de enriquecer. É um ofício. O único ofício que ele domina com perfeição. O conselho cartaginês o contrata como mais um comandante de mercenários, mas Xantipo não se comporta como um mercenário. Ele se comporta como um auditor. Ele gasta vários dias não em bebedeiras, mas em observação. Ele vê como os generais cartagineses posicionam as tropas. Ele olha para o terreno. Ele olha para os elefantes pisando nos currais. E no final das contas, ele pronuncia a frase que deveria ter-lhe custado a cabeça. Mas em vez disso, salvou o império. Ele vai ao conselho de anciãos e diz direto naquelas caras assustadas e suadas: "Os romanos não estão vencendo vocês. Vocês mesmos estão se vencendo. Seu exército é um leão comandado por asnos." É um choque. O silêncio no salão é tal que se ouve uma mosca bater no teto. Mas Xantipo continua. Ele explica a eles uma verdade elementar, como um golpe de porrete. Cartago tem vantagem na cavalaria e nos elefantes. Uma vantagem enorme. 4.000 cavaleiros, 100 elefantes de guerra. Mas onde lutam os generais cartagineses? Nas colinas, em terreno acidentado. Onde a cavalaria tropeça e os elefantes são inúteis. Onde a infantaria romana se sente em casa. Vocês têm medo da planície, diz Xantipo. Vocês acham que na planície os romanos vão cercá-los. Mas na planície, seus elefantes vão pisotear eles, e sua cavalaria fechará a armadilha. Me deem o exército, levem-no para o plano, e eu mostrarei a vocês como morrem as legiões. O desespero é o melhor motivador. Os orgulhosos aristocratas cartagineses, que em tempos de paz nem olhariam na direção desse vagabundo, entregam a ele o comando supremo. E começa a transformação. Xantipo transforma Cartago em Esparta. Esqueça a democracia e as discussões. No campo de treinamento reina a ditadura. De manhã à noite os soldados marcham sob o sol escaldante. 1, 2, manter a formação. Escudos mais alto. Xantipo ensina-os não apenas a brigar,
Ele ensina a geometria da morte. Ele constrói a falange. Uma floresta densa de lanças, onde cada soldado protege o vizinho. Ele treina os elefantes, forçando-os a agir não como uma manada, mas como um batalhão de tanques. Ele faz a cavalaria númida correr até espumar os flancos dos cavalos, treinando ataques sincronizados pelos lados. Mercenários, cidadãos, milicianos, todos passam pelo moedor de carne do treinamento espartano. Xantipo quebra o ego deles para montar um mecanismo. Os soldados começam a entender. Esse grego tem um plano. Pela primeira vez em longos meses, nos olhos deles aparece não o medo, mas um brilho mau e frio. Eles não são mais vítimas, são ferramentas. E o que Régulo faz nesse tempo? Nosso cônsul romano continua sentado em seu acampamento perto de Tunis, desfrutando o papel de vencedor. Quando os batedores relatam a ele que o exército cartaginês saiu da cidade e avança ao encontro, ele ri. Quando lhe dizem que os púnicos desceram das colinas e estão se posicionando numa planície larga e plana no vale do rio Bagradas, ele gargalha alto. Esses idiotas querem lutar com a legião romana em campo aberto? Certamente, pensava ele. Eles buscam a morte? Pois bem, nós daremos a eles. Régulo vê nas ações do inimigo a loucura do desespero. Ele não vê por trás disso o cálculo frio. Ele despreza o guin Xantipo. O que pode saber um simples mercenário espartano sobre a guerra de grandes potências? A infantaria romana é invencível no confronto frontal. É um axioma. Régulo tem certeza de que assim que suas legiões atacarem o centro, a tropa heterogénea de Cartago fugirá, como antes. Os romanos avançam ao encontro. 15.000 soldados de infantaria, 500 cavaleiros. Eles vão confiantes, levantando poeira com as sandálias, brincando na formação. Eles se acostumaram com os cartagineses fugindo ao primeiro ataque. Eles não notam que o inimigo mudou. A formação que os espera à frente não vacila. As lanças não tremem. Os elefantes estão em uma linha diante da infantaria, como uma muralha viva, balançando as trombas. No ar paira a tensão, densa como antes de uma tempestade. Xantipo, em pé na colina, observa a aproximação dos romanos. Ele vê o erro deles antes mesmo de soar o primeiro sinal da trombeta. Régulo, temendo os elefantes, ordena aprofundar a formação das manípulos. Ele faz suas fileiras mais estreitas, porém mais profundas, para aguentar melhor o impacto. O espartano sorri com desdém. O romano está se enfiando na forca sozinho. Ao aprofundar a formação, Régulo abriu mão voluntariamente da largura do fronte. Ele fez de seu exército um alvo compacto, ideal para ser cercado pelos flancos. Tolo, deve ter sussurrado Xantipo, olhando para os estandartes romanos. Você veio jogar damas, e nós jogamos xadrez, e eu já te dei xeque-mate. Era o conflito clássico de duas mentalidades. A insolência romana, acostumada a quebrar paredes com a testa, contra o intelecto grego, que busca uma alavanca para virar o mundo. Régulo era um excelente soldado, mas um péssimo general. Ele não entendia que contra ele já não lutava uma república comercial. Contra ele, lutava a ciência militar, afiada por séculos de história espartana. O sol sobe mais alto, iluminando o vale do Bagradas. A poeira levantada por milhares de pés paira no ar como uma névoa dourada. Os romanos chegam cada vez mais perto. O chão começa a tremer levemente. Não é um terremoto. São 100 elefantes de guerra, dando o primeiro passo ao encontro do destino. Xantipo levanta a mão. O tempo das aulas acabou. Começou a prova, e não haverá segunda chamada. Neste dia, no vale do rio Bagradas, a soberba romana deveria encontrar algo mais duro que o ouro cartaginês: presas, cascos e aço espartano. A lição estava começando. Sinta essa vibração. Ela começa não nos ouvidos, mas nas solas das sandálias. Pequenas pedras no chão começam a pular, como se estivessem vivas. É um ritmo impossível de confundir com qualquer outra coisa. Primeiro um zumbido, baixo e gutural, parecido com o resmungo da própria terra. E depois,
Da nuvem de poeira levantada pelo vento quente, surge uma parede cinza. Não é uma metáfora. São 100 elefantes de guerra, 100 torres de cerco vivas, cada uma pesando várias toneladas, aceleradas à velocidade de um cavalo a galope. Xantipo não quis brincar de longas preliminares. Ele simplesmente puxou o gatilho. Imagine-se na primeira fila de um manípulo romano. Você tem um escutum, um grande escudo de madeira, coberto de couro e borda de metal. Ele aguenta perfeitamente golpes de espadas e lanças. Mas quando vem 4 toneladas de fúria na sua direção, coroadas com presas de 1 metro, seu escudo vira papelão. Sua armadura vira papel alumínio. Sua disciplina vira pó. O impacto dos elefantes contra a formação romana no Vale do Bagradas é a física da catástrofe. É a colisão de um trem biológico com pedestres. A formação romana não apenas cedeu. Ela estourou com um estalo aterrorizante. Os elefantes se chocaram contra as fileiras densas da infantaria, espalhando os legionários como pinos de boliche. Eles pisoteavam, esmagavam, perfuravam com as presas e agarravam com as trombas. Aqueles que estavam nas primeiras filas deixaram de existir em fração de segundo. Transformaram-se em lama vermelha misturada com areia. Mas o pior não foi no primeiro segundo. O pior começou depois. Os elefantes, rompendo a primeira linha, continuaram a enfurecer-se dentro da formação. A tática romana, baseada na interação densa e no cotovelo do companheiro, virou-se contra eles. No aperto não há para onde correr. Os legionários, tentando desviar dos monstros, esmagavam uns aos outros. A formação virou uma multidão em pânico, tomada pelo horror animal. As ordens dos centuriões afundavam no rugido de trombeta das bestas e nos gritos dos moribundos. No entanto, os romanos são os romanos. Mesmo nesse inferno, tentavam lutar. Veteranos, sobreviventes após o primeiro impacto, deslizavam por entre as pernas dos gigantes. Eles os perfuravam nas barrigas macias, cortavam tendões. Elefantes feridos enlouqueciam, pisoteando tanto os seus quanto os alheios. Mas o impulso do ataque começou a perder força. Parecia haver uma chance. Parecia que se matassem esses monstros, poderiam sobreviver. E foi aí que se fechou a segunda parte da armadilha de Xantipo. Aqueles legionários que, por milagre, sobreviveram sob os pés dos elefantes, romperam a parede cinza e, sufocando com poeira e sangue, saíram para o espaço aberto. Eles pensavam que o pior já tinha passado. Mas diante deles, fresca, calma e implacável, estava a falange cartaginesa. O espartano manteve seus mercenários na reserva, enquanto os elefantes faziam o trabalho sujo. Agora, quando os romanos estavam exaustos, contundidos e desorganizados, caiu sobre eles uma floresta de lanças. Foi um espancamento. O romano com a espada curta precisa chegar perto para dar o golpe. O falangista com a lança longa o mata à distância. Legionários cansados esbarravam na parede de escudos, incapazes de rompê-la, e morriam às dezenas. E o que acontecia nos flancos? Lembra daqueles patéticos 500 cavaleiros romanos? 4.000 cavaleiros cartagineses e númidas os varreram do campo de batalha em alguns minutos, sem nem notar resistência. A cavalaria romana simplesmente evaporou. E agora essa avalanche de cavaleiros, fazendo uma curva larga, voltava. Eles atacaram pela retaguarda e pelos flancos. O anel se fechou. Para 15.000 pessoas, o Vale do Bagradas se tornou uma gigantesca vala comum. A poeira era tão densa que o sol escureceu. Nesse saco de poeira, as pessoas se matavam quase no tato. O exército romano, orgulho da República, deixou de ser um exército. Virou carne. Não havia mais manípulos, não havia coortes. Havia apenas um caos gritante e ensanguentado, que era metodicamente comprimido de todos os lados. Xantipo observava isso da colina, com a satisfação fria de um matemático cuja equação deu certo. Ele não sentia ódio, apenas fazia seu trabalho. Ele provou que a ordem vence a classe, e a inteligência vence a soberba. E onde está nosso herói? Onde está Marco Atílio Régulo,
que ainda de manhã planejava seu triunfo. Ele estava lá, no centro do moedor de carne. Ele viu seus soldados de elite, conquistadores de cidades, jogados na poeira com crânios esmagados. Ele viu seus estandartes caírem na lama. Sua arrogância foi arrancada dele junto com o fôlego. Quando os cavaleiros númidas cercaram o que restava de seu destacamento, ele não se jogou sobre a espada, como caberia a um herói das lendas antigas. Ele se rendeu. O cônsul de Roma, representante do poder supremo, o homem que falava com reis como se fossem escravos, agora estava de joelhos na poeira, enquanto o mercenário amarrava suas mãos nas costas. Foi uma cena de humilhação absoluta. Régulo, que exigia de Cartago a rendição total, agora ele mesmo virou troféu, um souvenir vivo. Os números desse massacre horrorizam mesmo após milénios. Dos 15.000 romanos, 13.000 ficaram estirados no campo de batalha. 13.000 homens jovens e fortes foram destruídos em algumas horas. Apenas 2.000 pessoas, a ala esquerda que conseguiu romper e fugir no início da batalha, chegaram a Clupeia. O resto, ou morreu sob os pés dos elefantes e cascos dos cavalos, ou, como Régulo, caiu prisioneiro para virar brinquedo da multidão vingativa. Quando a poeira finalmente baixou, o Vale do Bagradas apresentava uma paisagem de pesadelo. A terra estava tão encharcada de sangue que virou um pântano carmesim. Os gritos dos feridos deram lugar a gemidos e depois ao silêncio, quebrado apenas pelo grasnar dos corvos. Cartago jubilava. A cidade, que estava à beira da ruína, foi salva por uma única batalha. O povo aclamava Xantipo como um semideus. Mas o espartano era inteligente demais para ficar. Ele sabia. A gratidão dos reis e da multidão dura pouco, e a inveja dos generais locais é mortal. Tendo recebido seu ouro, ele embarcou num navio e desapareceu tão subitamente quanto apareceu, deixando os púnicos celebrarem uma vitória que eles não mereceram, mas compraram. E em Roma ainda não sabiam da catástrofe. O Senado esperava notícias da queda de Cartago. Esperavam ouro e escravos. Em vez disso, arrastava-se até eles a notícia que faria a cidade eterna estremecer. A guerra que parecia ganha, de repente virou um colapso. Mas Roma é uma besta que a dor só deixa mais furiosa. Ao saber do destino de Régulo e da morte do exército, a República não pediu paz. Ela entrou em fúria. O Senado toma uma decisão ditada não pela lógica, mas pela pura raiva. Não vamos deixá-los lá. Vamos buscar os nossos. Roma prepara uma expedição de resgate. Não apenas alguns navios. Eles enviam toda a sua frota. 350 navios de guerra vão para a costa da África para buscar os patéticos restos dos sobreviventes. Eles ainda não sabem que o homem pode matar milhares, mas a natureza é capaz de matar centenas de milhares. E a tragédia mais terrível desta guerra ainda está por vir, escondida nas águas escuras perto da costa da Sicília. Roma não sabe chorar. Roma só sabe se vingar. A notícia da catástrofe no Vale do Bagradas e da captura de Régulo chegou ao Senado, mas em vez de luto, provocou uma explosão de fúria. Vocês acharam que eles pediriam paz? Nem a pau. Eles decidem dobrar as apostas. Se a África devorou nosso exército, enviaremos para lá uma frota de tal força que o próprio mar transbordará. Verão do ano 255. Roma lança ao mar uma armada. 350 navios de guerra. Não é apenas uma operação de resgate, é uma expedição punitiva. Eles vão para a costa da África, varrendo tudo em seu caminho. No Cabo Hermeu encontram a frota cartaginesa e simplesmente a esmagam. 114 navios inimigos capturados. O caminho para Clupeia, onde se trancaram os miseráveis 2.000 legionários sobreviventes, está aberto. Os romanos resgatam os seus. Soldados exaustos e famintos, que sobreviveram ao inferno dos elefantes e da falange espartana, sobem aos convéses beijando as tábuas. Acham que estão salvos. Acham que o pior já passou. Os cônsules Sérvio Fúlvio e Marco Emílio celebram o triunfo. Fizeram o impossível. Invadiram águas inimigas.
derrotaram o inimigo e salvaram cidadãos. Agora, para casa. E é aqui que começa o drama, comparado ao qual a Batalha de Ecnomo é brincadeira de barquinho. Capitães e timoneiros, gregos e sicilianos experientes contratados por Roma, imploram aos cônsules: não vão ao longo da costa sul da Sicília. Agora é temporada de ventos. As estrelas estão ruins. Vão pelo norte, lá é seguro. Mas os cônsules romanos não são marinheiros. São políticos de armadura. Estão bêbados de sucesso. Acabaram de vencer Cartago. O que lhes importa algum vento? Eles querem passar pela costa sul para demonstrar força às cidades costeiras, intimidar aliados vacilantes. Nós somos Roma. Nós ditamos as condições, não o tempo. Lê-se na ordem deles. A frota vira para o sul. Foi a decisão que matou mais gente do que todos os exércitos de Aníbal juntos. Perto da costa de Camarina, o céu muda de cor de repente. Fica não cinza, mas preto arroxeado, cor de hematoma profundo. O vento para por um segundo para encher o peito de ar, e depois ataca com a força de um martelo de ferreiro. Começa uma tempestade de tal ferocidade que até marinheiros vividos caem de joelhos. E aqui entra em cena o protagonista e principal vilão desta história: o Corvo. Aquela mesma ponte de abordagem que deu a Roma a vitória em Milas e Ecnomo. Uma tonelada de carvalho e ferro espetada na proa de cada navio. Lembra o que disseram os engenheiros? Isso prejudica a estabilidade. Na batalha, em águas calmas, era tolerável. Mas na tempestade, quando ondas da altura de um prédio de 3 andares batem no bordo, o Corvo vira uma sentença. Imagine a física desse pesadelo. O navio sobe na crista da onda. A proa empina para cima. A ponte pesadíssima no mastro funciona como um pêndulo. Ela oscila. O centro de gravidade está catastroficamente alto. Assim que a embarcação começa a adernar, esse pêndulo a puxa para baixo, para o abismo. O navio não consegue se endireitar. Ele simplesmente vira de quilha para cima. Não é um desastre marítimo. É um genocídio orquestrado pela natureza. Em uma noite, o orgulho de Roma vira lascas. Centenas de navios viram simultaneamente. Imagine esse som. Não é o tilintar heróico de espadas. É o estalo de cascos quebrando, o guincho do cordame arrebentando e os gritos de 100.000 pessoas sendo cobertas pela água negra. 100.000. Pense nesse número. É a população de uma grande metrópole antiga. E todos morrem em poucas horas. Os legionários não têm chance. Estão com armaduras pesadas, cotas de malha, grevas. Na água, são âncoras. Vão para o fundo instantaneamente, sem nem conseguir tomar fôlego. Os remadores, muitos dos quais acorrentados aos bancos ou simplesmente presos nos porões, afogam-se na escuridão quando a água enche os cascos virados. É a morte numa lata de conserva. Aqueles que foram varridos para fora tentam se agarrar aos destroços, mas o mar em Camarina é um moedor de carne. Rochas afiadas na costa, onde as ondas esmagam pessoas como bonecos. Nenhum heroísmo, nenhuma última palavra. Apenas frio, sal, escuridão e terror infinito. De manhã a tempestade acalma. E o quadro que se abre aos sobreviventes na praia faz embranquecer os veteranos mais durões. Políbio escreve que toda a costa da Sicília, por muitas milhas, estava coberta de cadáveres e destroços. O mar cuspiu o que não conseguiu digerir. Montanhas de corpos. Aristocratas romanos misturados com escravos. Legionários abraçados a pedaços daqueles mesmos corvos que os mataram. Pontes de madeira, que trouxeram glória a Roma, agora estavam jogadas na areia como brinquedos quebrados, cobrando seu preço terrível. De 364 navios, sobraram 80. 284 embarcações de combate destruídas. Junto com elas, foram para o fundo o tesouro, o saque da África e a esperança de um fim rápido para a guerra. Foi o maior desastre marítimo da história da humanidade em número de vítimas. Até tsunamis e tufões da era moderna,
Raramente levaram tantas vidas em uma noite. Em Roma, o choque dá lugar ao entorpecimento. Cada família perdeu alguém. Pais, filhos, irmãos. O Senado senta em silêncio sepulcral. Eles venceram a frota cartaginesa, venceram o exército cartaginês, mas perderam a guerra contra a física. O deus Netuno, que eles tentaram humilhar acorrentando o mar com pontes e estradas, apresentou a conta. E essa conta se mostrou impagável. O corvo foi uma invenção genial, mas era um bilhete de uso único. Permitiu que ratos de terra ganhassem batalhas, mas não os tornou marinheiros. O mar não perdoa amadores. O mar não perdoa soberba. Os romanos decidiram que podiam ignorar as leis da natureza, e a natureza lembrou a eles quem é o verdadeiro dono aqui. Os cartagineses, ao saberem da catástrofe, não podiam acreditar na sorte. Os deuses pareciam ter mudado para o lado deles. A frota romana destruída sem um único tiro. A Sicília novamente aberta. A guerra, que deveria terminar com o triunfo de Roma, zerou. Tudo precisa começar de novo. Construir de novo. Recrutar pessoas de novo. Ensiná-las a remar de novo. Mas nessa montanha de cadáveres na praia de Camarina, havia um detalhe que Cartago novamente deixou passar. Qualquer outra nação após tal golpe assinaria a capitulação. Qualquer governante normal diria: chega, os deuses estão contra nós. Mas Roma não é um estado normal. É uma máquina movida à teimosia. Em vez de chorar, Roma cerra os dentes até estalar. O Senado anuncia novo recrutamento. Os impostos disparam. As florestas da Itália gemem novamente sob os machados. Construiremos uma nova frota, dizem eles. E mais uma. E mais outra. Até acabar a madeira ou as pessoas. Isso já não é estratégia. É fanatismo. Roma decide afogar Cartago no seu próprio sangue, se for necessário. A catástrofe em Camarina pôs fim ao uso dos corvos. Os almirantes aprenderam a lição. O preço pela estabilidade na batalha é a morte na tempestade. Os novos navios serão construídos sem essas pontes monstruosas. Os romanos terão que aprender a guerrear de verdade. Aprender vela, remo e manobra. A era da trapaça acabou. Começou a era do profissionalismo, paga com 100.000 vidas. A guerra entra na fase mais sombria e exaustiva, onde vencerá não quem bate mais forte, mas quem se recusar a morrer. Silêncio. Depois do rugido da tempestade, depois dos gritos dos que se afogam, depois do estrondo das batalhas, vem o silêncio. Ele pressiona os ouvidos mais forte que o barulho. É o silêncio da exaustão. Pelo ano 250 a.C., ambas as superpotências lembram dois boxeadores no 12º round. Rostos transformados em massa sangrenta, braços pendurados como chicotes, pernas bambas. Roma perdeu a frota. Cartago perdeu o exército. O cofre está vazio para ambos. As pessoas cansaram dos avisos de morte. Nesse ponto morto, Cartago decide fazer uma jogada de mestre. Eles não querem mais brigar. Querem uma pausa. Precisam recuperar seus soldados prisioneiros, aqueles mesmos que os romanos capturaram em batalhas passadas. Cartago tem um trunfo. Vivo, embora bastante surrado. Na masmorra deles, já há 5 anos, está sentado Marco Atílio Régulo, aquele mesmo cônsul que prometeu transformá-los em pó e depois se arrastou aos pés do espartano Xantipo. Os cartagineses pensam logicamente. Eles são comerciantes. Para eles, tudo no mundo tem preço. Eles olham para Régulo e veem não um inimigo, mas um ativo. Esse homem quer viver, pensam eles. Ele é um aristocrata romano. Tem esposa em casa, filhos, vinhedos. Ele fará tudo para sair desse buraco. O plano é simples: enviar Régulo a Roma como embaixador. Que ele convença o Senado a fazer a paz, ou pelo menos trocar prisioneiros. Eles tomam dele uma palavra. Uma única palavra de honra. Se você não tiver sucesso, voltará a Cartago e morrerá. Régulo concorda com a cabeça. Para os cartagineses, é apenas um seguro.
Eles têm certeza de que ele rastejará diante dos senadores de joelhos, implorando pela paz, apenas para não voltar para a cela. Eles não entendem uma coisa. Em 5 anos na escuridão, repassando na memória os momentos de sua vergonha, Régulo mudou. Aquele tolo arrogante que desembarcou na África não existe mais. Restou apenas um coágulo de ódio frio e cristalino por si mesmo e pelo inimigo. O navio com Régulo chega a Roma. Imagine a cena. A cidade inteira sai às ruas. As pessoas choram. Para eles é um milagre, o retorno do herói que voltou dos mortos. A esposa corre ao encontro dele. Os filhos estendem as mãos. Senadores preparam discursos solenes. Mas Régulo não desce à terra como triunfador. Ele para na fronteira da cidade. Ele se recusa a entrar em Roma. Não sou mais cidadão, diz ele com voz surda, desacostumada a discursos. Sou escravo de Cartago. Escravos não têm o direito de entrar na cidade dos livres. Ele se recusa a abraçar a esposa. Ele nem olha para os filhos. Fica de olhos baixos, como um criminoso. É o primeiro choque. Os romanos paralisam. Esperavam lágrimas de alegria. Receberam um banho de água fria. O Senado se reúne fora das muralhas da cidade para ouvi-lo. Os embaixadores cartagineses estão ao lado, sorrindo presunçosamente. Eles esperam que agora Régulo comece sua canção sobre a paz, sobre como é difícil no cativeiro, sobre como é preciso ter pena dos prisioneiros romanos na África. E Régulo começa a falar. Mas o que ele pronuncia faz os cartagineses empalidecerem e os senadores abrirem a boca. Não façam a paz, diz ele, a voz firme como aço. Cartago está quebrada. Eu os vi por dentro. Eles não têm dinheiro. Os mercenários estão se rebelando. Os navios estão apodrecendo. Um bom golpe e eles desmoronam. Não deem trégua a eles. Não troquem prisioneiros. Aqueles que se renderam ao inimigo já estão mortos para Roma. São covardes. Deixem que apodreçam na África. E então ele fala de si mesmo. E isso é o mais terrível. Não me troquem. Sou um velho. Estou quebrado. Minha vida não vale nada. E em troca, vocês devolverão a eles comandantes cartagineses jovens e saudáveis, que voltarão e matarão seus filhos. É um mau negócio. Eu sou material descartável. Deixem-me. Pense nesse momento. Um homem assina sua própria sentença de morte diante de toda a nação. Os senadores estão horrorizados. Eles gritam: Não, não te deixaremos ir. Fique. O Papa resolverá seu juramento. Amigos agarram sua toga. A esposa soluça, implorando para ficar. Oferecem-lhe a vida. Oferecem-lhe perdão. Oferecem-lhe paz. O que você faria? Honestamente? Você ficaria. Qualquer pessoa normal ficaria. Dane-se o juramento feito ao inimigo. Dane-se a política. A vida é uma só. Mas Régulo faz o que o transforma de general fracassado em ícone do fanatismo romano. Ele empurra os amigos, vira as costas para a família aos prantos e caminha em silêncio para o navio cartaginês. Ele sabe o que o espera. Sabe que os cartagineses ouviram seu discurso. Sabe que estão furiosos. Ele vai para a tortura voluntariamente. Não é apenas honra. É alguma forma transcendental de orgulho ou redenção. Ele decide que sua morte trará mais benefício a Roma do que sua vida. Ele transforma seu corpo em arma de propaganda. Cartago o recebe não como embaixador, mas como traidor. A fúria dos púnicos não tem limites. Eles contavam com um acordo e receberam um tapa na cara público. As lendas sobre a morte de Régulo variam nos detalhes, mas concordam em uma coisa: foi um inferno. A história preservou uma imagem terrível: um barril. Um barril de madeira comum, cravejado de pregos afiados por dentro. Régulo é colocado dentro. Ele não pode se encostar, não pode relaxar, não pode dormir. Qualquer movimento é dor. Os pregos não matam na hora, apenas não dão paz. Mas para os cartagineses isso é pouco. Eles querem tirar dele a luz que ele tanto amava.
cortam-lhe as pálpebras e colocam o barril no sol a pino. Imagine o sol africano, branco, incinerante, impiedoso. Olhos sem proteção não podem fechar. Eles secam, queimam, derretem. É tortura pela luz. Régolo morre lentamente, de dor, de insônia, de desidratação, de loucura. Cada hora nessa caixa é uma eternidade. Ele paga o preço total por sua arrogância no início da guerra e por sua teimosia no fim. Valeu a pena? Do ponto de vista humanista, é delírio de louco. Do ponto de vista da história, foi uma jogada genial. A notícia da morte martirizada de Régolo chega a Roma e produz o efeito de uma bomba estourando. Se antes alguém no Senado pensava em paz, agora esses pensamentos sumiram. A pena sumiu. Restou apenas a sede de vingança. Régolo, com sua morte, fez o que não conseguiu fazer em vida. Uniu Roma. Deu a eles um mártir. Agora a guerra com Cartago deixou de ser um conflito político por territórios. Tornou-se uma guerra sagrada. Por Régolo! Esse grito agora soará nos convéses dos novos navios. As matronas romanas, sabendo da morte do cônsul, olham para os generais cartagineses prisioneiros, mantidos em Roma com relativo conforto. A história diz que a viúva de Régolo e seus filhos ganharam o direito de se vingar. Eles mataram de fome e tortura os nobres prisioneiros no porão de sua casa, até que magistrados intervieram, horrorizados com a crueldade. Selvageria gera selvageria. O ciclo de violência se fechou. Mas a guerra ainda não está ganha. Emoções são combustível, mas não se pilota um navio com elas. Roma ainda não tem frota. O cofre está tão vazio que o Estado está falido. O Senado abre os braços. Não há dinheiro. Parecia o fim. Cartago pode celebrar a vitória pelo cansaço. Mas esqueceram com quem estão lidando. Quando o dinheiro do Estado acaba, restam aos romanos os cidadãos. Entram em cena os oligarcas, particulares, ricos que poderiam ficar em suas vilas esperando o fim da guerra. Eles fazem o que não cabe na cabeça de uma pessoa normal. Começam a construir uma frota de guerra com seu próprio dinheiro, sem impostos, sem empréstimos, doações. Nós vamos fazer uma vaquinha e construir uma armada, dizem eles. Foi o último esforço desesperado. A aposta de tudo ou nada de uma nação inteira. Nos portos os machados batem novamente, mas dessa vez os engenheiros não colocam os pesados corvos nas proas dos navios. Os romanos aprenderam a lição. A nova frota será leve, será rápida, será uma cópia dos melhores modelos cartagineses capturados em combate. Os romanos finalmente pararam de tentar transformar o mar em terra. Decidiram virar mar. Ano 242 a.C. 200 penteras novas e elegantes, construídas com dinheiro de patriotas privados, deslizam pelas ondas. Em seus convéses não há máquinas de morte desajeitadas. Lá estão pessoas prontas para vencer pela habilidade, não pela massa. É a última carta do baralho. Se essa frota perecer, Roma cairá. Eles vão para as Ilhas Égadas para colocar um ponto final nesse moedor de carne de 23 anos. O final está próximo, e será rápido como um golpe de punhal. 10 de março do ano 241 a.C. Lembre-se dessa data. É o dia em que o mundo virou de cabeça para baixo. Nas Ilhas Égadas, na ponta oeste da Sicília, o mar está agitado. O vento rasga as cristas das ondas, jogando respingos salgados no rosto das pessoas que vieram aqui para morrer. Mas dessa vez algo mudou. Olhe para os navios romanos. Você não vê neles torres feias. Não existem mais corvos, essas muletas para inválidos com que os romanos tentavam compensar sua inaptidão naval. Os convéses estão limpos. Os cascos, construídos com dinheiro privado dos oligarcas romanos, são predadores e lisos. São cópias dos melhores incursores de Aníbal, o Ródio. Os romanos fizeram o que parecia impossível. Evoluíram, gastando 23 anos, perdendo 700 navios e 200.000 pessoas, afundando o tesouro e uma geração de homens. Os ratos de terra,
finalmente criaram guelras. Diante deles, vem a frota cartaginesa sob o comando de Hanão. E isso é uma ironia cruel do destino. Os papéis se inverteram. Os navios cartagineses estão pesados, desajeitados, suas linhas d'água afundaram muito. Por quê? Porque não estão prontos para a batalha. Seus porões estão abarrotados de grãos, suprimentos e dinheiro para o exército de Amílcar Barca, que ainda resiste na Sicília. Os cartagineses acharam que passariam despercebidos. Achavam que a frota romana não existia. Contavam descarregar rápido, embarcar os soldados de Amílcar e só então dar combate. Mas Caio Lutácio Cátulo, o cônsul romano, não pretende esperar. Ele vê o inimigo. Ele vê o vento soprando em seu rosto, atrapalhando o movimento. Um velho almirante romano mandaria esperar, ou iria na raça e afundaria. Mas Cátulo é um almirante da nova escola. Ele sabe. Suas tripulações treinaram o inverno todo. Comeram e dormiram com remos nas mãos. Seus músculos lembram o ritmo da tempestade. E ele dá a ordem que contradiz os manuais. Baixar mastros, tirar velas, ao combate. A frota romana avança contra o elemento. Os remadores trabalham como um pistão único. Os navios cortam as ondas, mas não enterram a proa, porque na proa não há o maldito corvo. São leves, são manobráveis, eles voam. Para os cartagineses é um choque. Eles veem os romanos se alinhando numa linha de frente perfeita. Os púnicos tentam em pânico baixar as velas, virar suas barcaças sobrecarregadas, mas a inércia é impiedosa. Navios carregados de grãos reagem ao leme com a graça de um elefante bêbado. Não conseguem ganhar velocidade para o ataque de ariete. São alvos. Começa o espancamento. Mas dessa vez não é um amontoado sujo de infantaria nos convéses. É cirurgia. As penteras romanas atacam pelos lados. Arietes de bronze rasgam com estalo o casco dos navios cartagineses. Batida. Marcha a ré. Batida. A água invade os porões, misturando-se com o trigo dourado. O mar fica parecido com um mingau grosso de destroços, farinha e sangue. Marinheiros cartagineses, recrutados às pressas, sem treino, correm pelos convéses. Não conseguem abordar os romanos, eles são rápidos demais. Não conseguem usar o ariete, eles são ágeis demais. Os maiores marinheiros da antiguidade de repente se veem no papel de novatos desajeitados. Os romanos circulam ao redor deles como um bando de tubarões ao redor de baleias, arrancando pedaços de carne. 50 navios cartagineses vão para o fundo nas primeiras horas. 70 são capturados com as tripulações. O resto, pegando vento favorável, foge horrorizado de volta para a África. Não é apenas uma derrota. É o colapso de toda a logística da guerra. Amílcar Barca, gênio da guerra de guerrilha, o leão invencível da Sicília, fica na ilha cortado do mundo. Sem comida, sem dinheiro, sem esperança. Roma venceu. Não com o corvo, não com sorte, não com número. Venceu com habilidade. Quando as notícias da Batalha das Ilhas Égadas chegam a Cartago, não gritam por vingança. Lá reina o silêncio da falência. O cofre está vazio. Mercenários exigem pagamento. Não há frota, não há pessoas. O orgulhoso império comercial, senhora dos mares, é forçado a admitir. A estúpida, teimosa e miserável Roma quebrou sua espinha. Cartago envia mensageiros a Amílcar. Faça a paz em quaisquer condições. Não aguentamos mais. E Amílcar, rangendo os dentes, desce das montanhas. Ele não foi vencido em batalha, mas foi traído pelo mar. O tratado que as partes assinam é humilhante. Cartago sai da Sicília. Cartago devolve todos os prisioneiros de graça. Sim, e por aquele mesmo régulo não receberam nem um centavo, apenas seu cadáver. Cartago paga uma indenização monstruosa. 3.200 talentos de prata em 10 anos. Roma celebra, mas é uma celebração com gosto de cinzas. 23 anos de guerra. Centenas de milhares de mortos. Uma geração ceifada pela raiz. A Itália devastada.
Mas eles conseguiram. Transformaram o impossível em inevitável. Olhe para o mapa antes da guerra. O mar Mediterrâneo é um lago cartaginês. Olhe depois. É Mare Nostrum. Nosso mar. A Primeira Guerra Púnica é a história de como a vontade vence a matéria. Os romanos violaram todas as leis da guerra, da física e da economia. Construíram frotas quando não havia dinheiro. Saíram ao mar quando não sabiam nadar. Sacrificaram cônsules, exércitos e bom senso. Foi loucura pura e destilada. Mas foi justamente essa loucura que fez de Roma uma superpotência. Eles entenderam a verdade principal do império. Para possuir o mundo, é preciso estar pronto para queimá-lo e depois construí-lo de novo sobre as cinzas. Começaram a guerra como fazendeiros provincianos com medo de água. Terminaram como donos do oceano, diante dos quais o horizonte treme. Mas essa vitória tem um lado sombrio. Nos olhos do derrotado Amílcar Barca, quando assinava o Tratado de Paz, não havia resignação. Neles ardia um fogo frio, que em 20 anos incendiaria o mundo novamente. Ele voltará a Cartago, pegará seu filho de 9 anos, levará a mão dele ao fogo sacrificial e o fará jurar ódio eterno a Roma. O menino se chamava Aníbal. Mas essa já é outra história. Por enquanto, olhe para o mar nas Ilhas Hégadas. As ondas lavaram o sangue, a madeira apodreceu. Arietes de bronze jazem no fundo, cobertos de lodo, como monumentos à teimosia humana. Aqui, nesse abismo azul, Roma matou sua inocência e pariu seu império. Provou que se você não pode superar o inimigo no jogo, deve superá-lo na resistência. Você deve levantar uma vez a mais do que cai, mesmo que para isso precise pavimentar o fundo do mar com seus mortos. E agora, olhando para essa história através dos milênios, responda a si mesmo uma pergunta, mas honestamente. Imagine uma balança. Num prato, a grandeza de Roma, estradas, direito, a civilização que conhecemos. No outro, um barril com pregos, onde morre Régulo, os gritos de 100.000 pessoas afogando na tempestade, e o mar que ficou vermelho de sangue. O império valeu esse preço? Ou, talvez, a verdadeira loucura não seja o corvo nem os elefantes, mas a própria crença de que a grandeza justifica qualquer sacrifício? O que você escolheria? Continuar sendo um fazendeiro honesto na tranquila Itália, ou se tornar o senhor do mundo, com sangue até os joelhos? Escreva nos comentários. A história julgará.